A noite começou como outra qualquer em nossa pacata cidade do interior. Eu estava em casa, sentado na varanda, ouvindo os sons noturnos que preenchiam o silêncio. Grilos cantavam ao longe, e o vento fazia as folhas das árvores dançarem sob a luz pálida da lua. Mas havia algo diferente naquela noite, algo que parecia deslocado. Minha avó sempre me contou histórias sobre o homem do saco. Ela dizia que ele era uma figura sombria, que rondava as pequenas cidades, sempre em busca de crianças desobedientes, ou como ela gostava de enfatizar, de adultos que ousavam zombar do desconhecido. Ele não precisa de muito, só de um motivo, ela dizia, apontando o dedo enrugado para mim quando eu ria das suas palavras. Naquela noite, me lembrei dessas histórias, mas dei de ombros. Eu já era adulto e sabia que eram apenas lendas, ou, pelo menos, era o que eu achava. Estava distraído com meu celular quando percebi algo estranho. A rua, normalmente iluminada por postes altos, parecia mais escura. Um dos postes havia apagado de repente, mergulhando um trecho da rua em trevas. Levantei-me franzindo a testa. Talvez fosse apenas uma falha elétrica, pensei. Foi então que ouvi o som, um farfalhar abafado, como se algo pesado estivesse sendo arrastado pela calçada. Olhei na direção do barulho, mas não vi nada. A escuridão parecia engolir o espaço entre os postes. Meu coração começou a bater mais rápido, mas eu me convenci de que era apenas um animal, ou talvez um saco de lixo sendo levado pelo vento. Decidi entrar em casa, mas antes que pudesse dar o primeiro passo, o som voltou, mais alto desta vez. Um arrastar pesado e rítmico, como se alguém estivesse deliberadamente empurrando algo. Olhei novamente e então o vi. Uma figura alta e encurvada caminhava lentamente pela rua. Ele vestia um manto escuro e esfarrapado que arrastava no chão. Mas o mais perturbador era o saco que ele carregava. Era grande, pesado e, mesmo à distância, eu podia ver que algo dentro dele se movia. Minha respiração ficou presa na garganta. Por um momento pensei em gritar, mas algo me impediu. Era como se o ar ao meu redor tivesse ficado pesado, quase sufocante. A figura parou bem debaixo do poste apagado, e foi aí que ele olhou diretamente para mim. Seus olhos... Deus, eu nunca vou esquecer aqueles olhos. Não havia pupilas. Apenas um brilho opaco e doentio que parecia atravessar minha alma. Ele não disse nada, apenas ficou lá, me observando. Foi então que percebi que o som do saco havia parado, mas o que veio a seguir foi ainda pior. Um som fraco, quase imperceptível, começou a ecoar. Era uma voz, ou melhor, várias vozes sussurrando, como se estivessem presas dentro do saco. Sem pensar, corri para dentro de casa e tranquei a porta. Meu coração martelava no peito e minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia acender a luz. Mas a segurança que senti ao me trancar foi breve, pois de repente o som do saco arrastando começou novamente. Dessa vez, ele estava bem na frente da minha casa. Minhas mãos suavam enquanto eu pressionava meu ouvido contra a porta. Lá fora, o som do saco arrastando ecoava, lento e deliberado, como se ele quisesse que eu soubesse que estava ali. Meus olhos percorriam a sala, buscando algo que pudesse usar como arma, mas tudo parecia inútil contra algo que eu mal compreendia. O barulho parou. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir o som do meu coração. Respirei fundo, tentando me convencer de que era apenas uma brincadeira de minha mente. Talvez o que eu tivesse visto fosse fruto da exaustão, combinado com as histórias de minha avó, que agora soavam menos como lendas e mais como avisos reais. Mas então veio a batida, um toque seco na porta, seguido por outro, mais forte. Não. Era como alguém batendo para pedir ajuda ou anunciar sua presença. Era uma batida cadenciada, ameaçadora. 3 pancadas, uma pausa e mais 3. Quem está aí? Minha voz saiu trêmula, quase um sussurro. Não houve resposta.
O silêncio. Voltou, mas não o silêncio comum de uma noite tranquila. Era como se todo o som tivesse sido sugado para fora da casa, deixando apenas o vazio. De repente, algo deslizou por debaixo da porta. Um pedaço de papel amarelado, com bordas queimadas. Peguei o papel com cuidado, meus dedos tremendo tanto que quase o deixei cair. Nele havia algo escrito com letras tortas e borradas. Você não deveria ter olhado. Meu coração gelou. Aquelas palavras simples carregavam um peso esmagador. Lembrei-me de que minha avó sempre dizia: o homem do saco não gosta de ser observado. Ele procura por aqueles que são curiosos, que não conseguem desviar o olhar. Naquele momento, um som baixo e macabro invadiu a sala. Era um gemido, ou talvez um riso abafado, vindo diretamente de trás da porta. Eu dei um passo para trás, sem conseguir desviar os olhos da entrada, como se esperar qualquer movimento fosse meu único instinto de sobrevivência. E então as vozes começaram. Eram suaves no início, quase como um eco distante. Mas logo ficaram mais claras, vindo do lado de fora, perto da porta. Ajude-nos! Deixe-nos sair! Por favor, não olhe para ele. As vozes vinham de dentro do saco. Não havia dúvidas. Cada palavra parecia carregada de dor, como se cada alma dentro dele estivesse presa em um tormento eterno. O que aconteceu a seguir foi ainda mais aterrorizante. A maçaneta da porta começou a girar lentamente, emitindo um som baixo e metálico que me fez gelar até os ossos. Corri para a cozinha, peguei uma faca e me posicionei na entrada da sala, com os olhos fixos na porta. Saia! Eu chamo a polícia! Gritei, embora soubesse que nada que eu dissesse faria diferença. A maçaneta parou. Por um momento, o silêncio voltou e eu quase acreditei que aquilo fosse o fim. Mas então ouvi passos. Eles não se afastavam, eles subiam. Minha mente demorou um segundo para entender. Os passos vinham do lado de fora, mas estavam subindo, como se alguém estivesse escalando as paredes da casa. Corri para a janela, minhas mãos tremendo enquanto eu fechava as trancas. A luz fraca do poste iluminava uma parte do muro, e foi quando eu o vi novamente. A figura estava escalando com movimentos que não pareciam humanos. Ele subia como uma aranha, suas longas mãos agarrando as beiradas da parede, o saco pendurado em um dos braços. Fiquei congelado, incapaz de me mover, enquanto ele se aproximava da janela do segundo andar. Então, ele parou, virou a cabeça lentamente em minha direção e me viu. Foi nesse momento que ele sorriu. Era um sorriso macabro, com dentes tortos e amarelados, como se nunca tivessem visto a luz do dia. Meu instinto gritou para correr, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, eu ouvi o vidro estalar. O estalo do vidro foi como um grito em meio ao silêncio. Recuei instintivamente, quase tropeçando nos móveis. A figura do lado de fora pressionava uma das mãos contra o vidro e a superfície começava a ceder, formando rachaduras que se espalhavam como teias de aranha. Não, não pode ser real, sussurrei para mim mesmo, tentando me convencer de que estava sonhando. Mas o som dos estalos e o peso daquela presença eram reais demais para serem um pesadelo. Lembrei das histórias da minha avó. Ela sempre dizia que o homem do saco não era apenas um sequestrador. Ele era algo além disso. Algo que existia para punir e levar consigo aqueles que cruzassem seu caminho de forma errada. O vidro finalmente cedeu. Com um som alto e ensurdecedor, a janela se estilhaçou, espalhando cacos por todo o chão. Ele entrou na sala com um movimento fluido, como se a gravidade não tivesse efeito sobre ele. Sua figura era ainda mais aterrorizante de perto. O manto rasgado parecia vivo, como se respirasse, e o saco que ele carregava emitia pequenos movimentos e sons abafados, como se algo lá dentro estivesse tentando escapar. Por que está aqui? O que você quer de mim? Gritei, levantando a faca na direção dele, embora soubesse que aquilo era inútil.
Ele não respondeu. Apenas inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse me estudando. O saco balançou em suas mãos, e eu podia jurar que ouvi um grito abafado, mas humano, vindo de dentro dele. Meu corpo queria fugir, mas minhas pernas estavam presas no chão, como se algum tipo de força invisível me impedisse de correr. Ele deu um passo em minha direção, e então outro, até que pude sentir o cheiro do saco que ele carregava. Um odor forte e repugnante de podridão. Foi então que algo inesperado aconteceu. O saco caiu de suas mãos, atingindo o chão com um som pesado e molhado. Por um instante ele ficou imóvel, seus olhos brilhando com aquela luz opaca e aterrorizante. E então o saco começou a se abrir. Minha mente gritava para que eu olhasse para outro lugar, para fechar os olhos e esquecer aquilo, mas era impossível. O que vi dentro do saco me assombra até hoje. Não eram apenas objetos ou restos, havia pessoas, ou o que sobrava delas. Rostos deformados, olhos vazios e bocas abertas em gritos silenciosos, como se ainda estivessem conscientes, presas em um ciclo interminável de dor. Elas se moviam lentamente, como se estivessem tentando sair, mas eram puxadas de volta para dentro por algo invisível. Você olhou para mim. Ele finalmente falou. Sua voz grave e cavernosa, cheia de eco, como se fosse composta por muitas vozes. E agora você também faz parte disso. De repente tudo começou a girar. O ar ficou pesado e uma sensação de desespero tomou conta de mim. Era como se o chão estivesse cedendo, me puxando para baixo. Gritei, mas minha voz parecia fraca e distante. Ele se aproximou ainda mais, inclinando-se para mim, e pude sentir o cheiro de podridão em seu hálito. Suas mãos se levantaram e eu sabia o que viria a seguir. Você é curioso, não é? Curiosidade tem um preço, ele disse, enquanto uma de suas mãos ossudas se aproximava do meu rosto. Antes que pudesse reagir, tudo ficou preto. Quando acordei, o ar ao meu redor era denso e pesado, e um cheiro insuportável de podridão invadia minhas narinas. Minhas pálpebras pareciam pesar toneladas, mas quando consegui abri-las, desejei nunca ter feito isso. Eu estava em um lugar que parecia não pertencer ao mundo que conhecemos. O chão era feito de uma substância pegajosa e escura, e paredes de madeira podre cercavam o espaço. O teto era tão baixo que eu mal podia me levantar por completo. O mais aterrorizante era o som. Era como um murmúrio constante, vozes abafadas, que vinham de todos os lados. Elas gemiam, gritavam, suplicavam, mas nunca formavam palavras completas. Elas estavam ali, comigo, mas não havia ninguém visível. Tentei me mover, mas minhas pernas tremiam tanto que tropecei e caí no chão. Ao tocar a superfície pegajosa, percebi que não era apenas madeira, era carne. Pedaços de algo vivo pulsavam por entre as tábuas, como se o lugar inteiro respirasse. Você não deveria estar aqui. A voz cortou o silêncio como uma faca. Olhei para cima e o vi. O homem do saco estava de pé na única abertura da sala, sua figura alta e encurvada, bloqueando qualquer chance de fuga. O saco estava novamente em suas mãos, mas dessa vez ele parecia ainda mais cheio e os movimentos dentro dele eram mais violentos, como se algo estivesse desesperadamente tentando escapar. Por que você me trouxe aqui? Minha voz saiu como um sussurro quase inaudível. Ele deu um passo à frente e cada movimento parecia acompanhado por aquele som horrível de arrastar. Você olhou. Você me viu. Agora pertence a este lugar. Eu não fiz nada. Por favor, me deixe ir. Ele inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse ponderando minha súplica. Mas então ele soltou uma risada baixa e rouca, que parecia vir de todos os cantos da sala. Ninguém sai. Você será parte dele, como todos os outros. Apontei a faca, que de alguma forma ainda estava na minha mão, em sua direção.
Era minha última tentativa de me proteger. Ele olhou para a lâmina e riu novamente, mais alto dessa vez. Você acha que isso pode me ferir? Ele zombou, dando mais um passo em minha direção. Nesse momento, o saco que ele carregava começou a se abrir por conta própria. A boca do saco se expandiu, revelando algo que não deveria existir. Lá dentro havia um vazio absoluto, um abismo que sugava toda a luz ao redor. O som das vozes se intensificou, agora tão alto que eu precisava cobrir os ouvidos. Entre, ele ordenou, sua voz ecoando com uma força sobrenatural. Não! Gritei, recuando o máximo que podia. Mas as vozes continuavam a me chamar, como se algo dentro do saco soubesse exatamente como mexer com meus medos mais profundos. Senti o chão começar a ceder. Era como se o espaço ao meu redor estivesse sendo distorcido, puxado em direção ao saco. Minha visão ficou turva, e tudo que eu podia ouvir eram aquelas vozes. Venha, junte-se a nós. É inútil resistir. Ele sempre vence. De repente, a faca em minha mão começou a queimar. Soltei-a com um grito e ela caiu no chão, sumindo em uma poça de escuridão. Minhas forças estavam se esvaindo e meus olhos se fixaram na figura do homem do saco. Seus olhos brilhavam com aquela luz opaca e infernal, e seu sorriso torto era a última coisa que eu queria ver antes de perder a consciência novamente. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma das vozes se destacou no meio da cacofonia. Era familiar, suave, como a voz da minha avó. Corra, meu neto, ele ainda não te pegou por completo. Aquilo me deu um lampejo de esperança. Reuni todas as minhas forças e me levantei, cambaleando em direção à abertura atrás do homem do saco. Ele não tentou me impedir de imediato, como se estivesse saboreando meu desespero. Mas quando ele percebeu que eu não iria me render, o sorriso desapareceu de seu rosto. Ele ergueu o saco novamente e o abismo dentro dele começou a se expandir, engolindo tudo ao redor. Eu corri. Corri como nunca antes na vida. Embora cada passo parecesse ser dado contra um vento invisível, pesado e opressor. O espaço ao meu redor se retorcia, distorcendo as paredes que pareciam querer me engolir. Tudo ao meu redor vibrava com um som, grave e incessante, como se o próprio mundo estivesse prestes a desabar. O homem do saco não se movia como uma pessoa normal. Não corria, não se apressava, mas ainda assim, cada vez que olhava para trás, ele estava mais perto, como se o espaço entre nós simplesmente não existisse para ele. A abertura por onde ele havia entrado agora parecia infinitamente distante. Um ponto minúsculo de luz em um mar de escuridão viva. Você acha que pode escapar? A voz dele ecoava dentro da minha cabeça, mais do que nos meus ouvidos. Eu sou o começo e o fim, não há fuga. Meu coração batia tão rápido que eu sentia que iria explodir. O ar estava pesado e cada respiração parecia um esforço, hercúleo. Mas as palavras da minha avó ecoavam em minha mente. Corra, meu neto, ele ainda não te pegou por completo. De repente, algo agarrou meu tornozelo. Uma mão fria e pegajosa saiu do chão pulsante e me puxou com força, me derrubando no chão. Olhei para trás e vi um rosto deformado emergindo da carne do chão, seus olhos vazios me encarando com desespero. Ajude-nos, ele sussurrou, enquanto mais mãos começavam a sair do chão, agarrando meus braços, minhas pernas, minha roupa. Cada uma delas carregava a mesma expressão de tormento, como se fossem almas presas naquele lugar, clamando por libertação. Não, me soltem! Gritei, lutando contra o aperto delas. O homem do saco estava mais próximo agora, parado a poucos metros de mim. Ele ergueu o saco, que parecia pulsar como um coração gigante. O abismo em seu interior se expandia, sugando tudo ao redor. O som das vozes aumentava, tornando-se ensurdecedor. Foi então que lembrei da faca que havia caído antes.
Olhei ao redor, desesperado, e a vi ali, cravada no chão de carne pulsante, brilhando com uma luz fraca. Com um esforço sobre-humano, me libertei de algumas das mãos e alcancei a lâmina. No instante em que a toquei, uma onda de calor percorreu meu corpo, como se a faca estivesse viva. As mãos começaram a recuar e o homem do saco parou, inclinando a cabeça como se estivesse surpreso. Você não deveria ter isso, ele rosnou, sua voz reverberando como um trovão. Eu não sabia o que fazer, mas algo dentro de mim, talvez a voz da minha avó, me guiou. Levantei a faca e a apontei para ele. Você não vai me levar! Ele deu um passo para trás e, por um momento, o abismo dentro do saco diminuiu. Mas logo ele soltou uma risada gutural e deu um passo à frente, estendendo uma mão em minha direção. Sem pensar, corri na direção dele e cravei a faca em seu peito. Ele soltou um grito que parecia vir de milhares de vozes ao mesmo tempo. O chão começou a tremer violentamente. E o saco caiu de suas mãos, se fechando instantaneamente. A figura do homem do saco começou a se desfazer, como fumaça sendo levada pelo vento. As vozes cessaram, e o ambiente ao meu redor começou a desmoronar. A última coisa que ouvi antes de tudo desaparecer foi a voz da minha avó novamente. Corra, meu neto, corra enquanto pode. Continua na parte 6. Quando abri os olhos, estava de volta à floresta. A noite era escura, mas a lua cheia iluminava o ambiente o suficiente para que eu enxergasse o caminho de terra batida à minha frente. Meus pulmões ardiam e meu corpo tremia, como se tivesse corrido por horas. Mas eu estava vivo, ou pelo menos era o que parecia. O silêncio ao meu redor era tão profundo que até mesmo o som do vento nas folhas parecia inexistente. A floresta, antes cheia de barulhos noturnos, agora era um lugar morto. Segurei a faca com força, meus dedos ainda manchados com um líquido escuro que parecia mais viscoso do que sangue. Minhas pernas estavam fracas, mas eu sabia que precisava sair dali. Não havia mais sinal do homem do saco, mas algo dentro de mim dizia que ele não estava completamente derrotado. A sensação de ser observado continuava, uma presença invisível que fazia minha espinha gelar. Comecei a caminhar, tropeçando nos galhos e raízes que pareciam surgir do nada. Cada passo era acompanhado por aquela sensação incômoda de que algo estava logo atrás de mim. Mas toda vez que olhava para trás, não havia nada além da escuridão. Finalmente vi a estrada. O alívio que senti foi imediato, mas breve. O asfalto parecia ainda mais vazio e desolado do que antes, como se o próprio mundo tivesse mudado enquanto eu estava preso naquela dimensão horrenda. Foi então que ouvi um som fraco, mas inconfundível. O mesmo arrastar que eu ouvira antes. Olhei para trás e meu coração quase parou. Lá estava ele, o homem do saco. Mas algo estava diferente. Ele parecia menor, mais frágil, como se estivesse perdendo forças. O saco em sua mão estava vazio, inerte, sem os movimentos violentos que eu vi antes. Mas seus olhos ainda brilhavam com aquele ódio inumano, e sua voz ainda carregava o peso de 1000 pesadelos. Você acha que isso acabou? Ele sussurrou, sua voz se espalhando pelo ar como uma onda gelada. Eu sou eterno. Não importa onde você vá, eu estarei lá. Sempre. Minha mente gritava para correr, mas meus pés estavam presos ao chão, como se suas palavras tivessem algum tipo de poder sobre mim. Ele deu um passo à frente, depois outro, cada movimento mais lento que o anterior. Então, ouvi outro som. Era fraco no início, mas logo ficou mais claro. Um sino. Não sabia de onde vinha, mas assim que o som alcançou o homem do saco, ele parou. Sua expressão mudou e pela primeira vez vi algo que parecia ser medo em seu rosto. O sino ficou mais alto, acompanhado por um murmúrio que parecia vir de todas as direções. Palavras em uma língua que eu não entendia começaram a preencher o ar.
O homem do saco caiu de joelhos, seu corpo tremendo, e o saco que ele carregava começou a desintegrar-se, transformando-se em poeira diante dos meus olhos. A presença dele desapareceu lentamente até que não restasse mais nada. O som do sino cessou e a floresta voltou a ficar em silêncio. Eu não sabia o que havia acontecido, mas não perdi tempo tentando descobrir. Corri até a estrada, ignorando a dor em meus pés e a exaustão que ameaçava me consumir. Tudo o que eu queria era distância daquele lugar. Quando finalmente cheguei em casa, o sol começava a nascer. O calor dos primeiros raios me trouxe uma sensação de segurança que eu não sentia há muito tempo. Mas aquela sensação durou pouco. Na noite seguinte, enquanto tentava dormir, ouvi algo. Um som distante, mas inconfundível. O arrastar de pés. O homem do saco pode ter sido derrotado, mas ele nunca vai embora completamente. Ele é a escuridão nos nossos pesadelos, o medo que nos mantém acordados à noite. E se você ouvir o som dele, bem, espero que consiga correr mais rápido do que eu.